Há uma casa em um vilarejo afastado no interior de Minas Gerais que todos evitam, mesmo os mais céticos. Encravada no fim de uma rua de terra ladeada por árvores retorcidas, ela parece comum à primeira vista. Uma estrutura térrea, de madeira escura, com telhado inclinado e um alpendre carcomido pelo tempo. Mas há um detalhe que sempre chama a atenção. Uma única janela, na lateral direita, está completamente pintada de preto, não coberta, pintada, como se alguém quisesse impedir que algo saísse ou entrasse. A história da casa é antiga, passada de geração em geração como um aviso sussurrado. Reza a lenda que ali viveu Dona Eudóxia, uma parteira conhecida na região, mas que, com o tempo, ganhou fama por lidar com coisas que não são deste mundo. Dizem que ela ajudava mulheres desesperadas, fazia rezas, banhos, curas, mas também vendia pactos. E era nessa janela, a tal pintada, que ela conversava com o que chamava de sombra do outro lado. Nos anos 1960, depois de uma série de mortes inexplicáveis de crianças recém-nascidas nas redondezas, os moradores invadiram a casa e encontraram-na vazia, sem rastros, sem sinais de fuga. Apenas uma mancha escura no chão de madeira, no centro da sala, como se algo tivesse queimado ali, mas sem fogo. A casa foi abandonada desde então, e os que ousaram entrar depois disso nunca saíram os mesmos. Um rapaz da cidade grande, certa vez, quis comprar a propriedade para reformá-la. Depois de uma noite dormindo lá, foi encontrado caminhando nu pela estrada, coberto de cortes, repetindo: "Ela ainda está conversando pela janela, ela não parou." Em 2022, um grupo de 4 jovens universitários decidiu investigar o local para um projeto de documentário. Ingrid, a líder do grupo, era cética e fascinada por lendas urbanas. Felipe, seu namorado, cuidava das câmeras. Bruna, a mais espiritualizada, relutou muito antes de aceitar. E Caio, o mais brincalhão, tratava tudo como uma grande piada. Chegaram à casa numa manhã nublada. A porta da frente estava entreaberta, e o cheiro de mofo e terra molhada os envolveu como um aviso. Filmavam tudo, rindo nervosamente, documentando cada detalhe. A janela preta foi a primeira coisa que Felipe filmou de perto. "Que tipo de doido pinta a janela por dentro e por fora?" ele perguntou. Ao anoitecer, montaram acampamento na sala. Bruna se recusou a dormir perto da janela pintada e sugeriu fechá-la com uma lona, mas Ingrid queria manter tudo como estava, para a autenticidade do documentário. À meia-noite, começaram a ouvir ruídos, não vindos da floresta, mas de dentro da casa. Passos lentos, arrastados, um sussurro que parecia vir de dentro da parede. Caio, ainda rindo, foi o primeiro a se aproximar da janela preta. Tocou a tinta áspera com os dedos e disse: "Se tem alguém aí, manda um sinal." Nada aconteceu, até às 3h14. Nesse horário, as câmeras começaram a falhar. A luz da lanterna piscava, e então ouviram 3 batidas na janela pintada, vindas do lado de dentro. Todos congelaram. Bruna começou a rezar. Ingrid pegou a câmera manual. Felipe tremia, mas tentou racionalizar. "É a madeira dilatando. É velho. Pode ser." Mais 3 batidas. E uma voz, fraca, feminina, sibilante, como se falasse através de um véu grosso. "Vocês abriram." As palavras vieram acompanhadas de uma ranhura que surgiu na tinta preta, como se unhas tivessem riscado o vidro por dentro. Caio deu 2 passos para trás, tropeçou e caiu. A janela agora apresentava uma fenda, pequena, mas visível, e atrás dela, olhos. Olhos que não refletiam luz, negros como poços sem fundo. Bruna gritou. Ingrid filmava, mesmo tremendo. Felipe tentava cobrir a janela com a lona que Bruna trouxera, mas quanto mais se aproximava, mais o chão parecia grudar em seus pés. Um cheiro de ferro queimado invadiu a casa. Então, a luz acabou. No escuro, o som de algo arranhando a madeira encheu o ambiente. Gritos, correria. A câmera caiu, mas continuou gravando. Pela manhã,
Só Bruna foi encontrada, sentada no alpendre, com os olhos fixos na estrada. Os lábios moviam-se sem som, mas repetia com os dedos traçando no ar. Ela saiu. Ela saiu. Ela saiu. O material filmado foi recuperado parcialmente, e em um dos últimos quadros visíveis, a janela aparece com a tinta completamente removida. Do outro lado do vidro, algo escuro, alto e distorcido, observa. Hoje, a casa continua lá. E a janela permanece limpa. Sempre. Nenhuma nova camada de tinta dura mais do que algumas horas. O reflexo que aparece nela não é o da rua, mas de um quarto vazio, com uma mulher de vestido branco em pé, de costas. Os moradores evitam passar por ali. Dizem que ouviram vozes vindas do vidro. E se você estiver perto da meia-noite, pode ver a mulher virar-se devagar. Mas ninguém que viu seu rosto conseguiu descrevê-lo, porque ninguém que viu seu rosto conseguiu falar depois. A Casa da Janela Pintada não é só uma lenda. É um convite, um portal. E quem se aproxima demais descobre que o preço da curiosidade é ser ouvido do outro lado da janela, para sempre.